Nós estamos estudando o livro de Efésios. Há algum tempo nós vemos como o apóstolo Paulo, através dessa carta, tem estimulado cristãos a entenderem o que significa viver em Cristo. De acordo com aquilo que nós vimos nessa carta, nós observamos que Paulo tem demonstrado que o objetivo de Jesus Cristo em oferecer a salvação era criar em si mesmo uma nova humanidade. E existe um novo modo de viver a vida, um novo modo de ser humanidade, que Cristo nos ensina e através do Evangelho nós aprendemos, e é sobre esse assunto que Paulo dedica basicamente toda a sua carta. De uma forma muito clara e direta, o apóstolo Paulo tem nos ensinado como é que o Evangelho promove transformações na nossa vida. Desde o início da carta, o apóstolo vem demonstrando como é que esse evangelho muda não somente quem nós somos, mas como nós nos vemos, como nós interagimos e como nós nos relacionamos com outras pessoas. No início do livro, nós aprendemos que em Cristo nós temos uma nova identidade. Não importa de onde nós viemos, não importa quais eram as nossas filiações, em Cristo Jesus nós somos redimidos por Cristo, nós somos eleitos pelo Pai, nós somos selados pelo Espírito. Nós temos agora uma nova identidade, nós somos chamados de cristãos, nós somos seguidores de Cristo. Nós vemos que em Cristo Jesus nós temos uma nova história. Todos nós, em algum momento da nossa vida, aprendemos, quando recebemos o Evangelho, entendemos que existe um momento antes de Cristo e depois de Cristo nas nossas vidas. Aquilo que pertencia ao passado, aquelas que eram obras marcadas pela velha humanidade, os pecados, as transgressões, o curso desse mundo, são transformados agora em boas obras. Nós somos criados para boas obras em Cristo Jesus. Nós temos uma nova história. Mas nós não somos redimidos por Cristo Jesus para vivermos como ilha de santidade em um mundo perdido. Na verdade, não. Nós somos convidados por Cristo Jesus a pertencer a uma comunidade. Há uma comunidade na qual não existem distinções, não existem barreiras, não existe segregação. Em Cristo Jesus, o muro da divisão, da inimizade que existe entre as pessoas que vivem em pecado já não existe mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós não temos mais razões para vivermos desunidade, desunião, conflitos. Porque em Cristo Jesus a inimizade foi removida. Nós temos paz um com os outros e nós temos paz com Deus. Uma nova família. Em Cristo Jesus nós somos chamados para vivermos como uma nova família. Como uma nova comunidade. Nós vivemos como igreja juntos. Nós desfrutamos das bênçãos de Deus em comunidade. Nós ganhamos e nós recebemos diferentes dons. E nós usamos aquilo que o Senhor nos dá para vivermos juntos. E a partir disso nós vivemos uma nova unidade. Em Cristo Jesus, nós temos o cerne da nossa identidade comunitária. Eu sou um cristão redimido como indivíduo no dia que eu recebi o Evangelho. Mas a partir do momento em que eu recebo o Evangelho, eu tenho uma identidade comunitária com aqueles que também receberam Cristo através do Evangelho. E agora Cristo se torna o centro dos nossos relacionamentos, o centro da nossa comunidade. E em Cristo Jesus nós somos um. Enquanto nós lutamos pelas nossas opções e preferências, nós nos dividimos, mas em Cristo Jesus, quando nós lutamos por Cristo Jesus, quando nós entendemos que Cristo Jesus é o cerne da nossa unidade, as questões menores de preferência e opção são secundárias. Nós encontramos em Cristo Jesus a nossa identidade comunitária e nós somos unidos. Nós vivemos em unidade. À medida que nós entendemos que Cristo é o cerne da nossa unidade. Nós descobrimos em Cristo Jesus também uma nova vida social. O modo como nós falamos reflete o Evangelho. Nós não usamos a mentira, mas nós preferimos a verdade. Muda o modo como nós nos relacionamos, porque nós odiamos o roubo, mas nós trabalhamos com as nossas mãos. Buscamos ser generosos com o nosso sustento. Nós vemos que o modo como o Evangelho transforma toda a nossa história, toda a nossa estrutura, e afeta o modo como nós vivemos em comunidade, isso se transcreve no modo como nós nos comportamos. Nós temos um novo modo de viver.
Nós enfrentamos a vida com uma nova perspectiva. Nós não fazemos o que todos fazem. Nós não seguimos os mesmos ideais. Nós temos uma ética distinta. Uma ética que é baseada naquilo que o apóstolo Paulo fala. Nós vamos ser imitadores de Deus naquilo que nós fazemos, no modo como nos apresentamos. Nós queremos que as pessoas nos vejam como aqueles que procuram imitar a Deus. As nossas palavras são diferentes, a nossa irritação é diferente. O modo como nós interagimos é diferente. E agora o apóstolo Paulo entra no capítulo 5 em um novo tema. E ele passa então a nos ensinar que no Evangelho nós temos uma nova estrutura social. O Evangelho ele transforma o mundo de tal forma que o princípio que governa as nossas estruturas são diferentes. Ele é diferente. Os romanos estavam acostumados com o conceito de império. Eles tinham uma clara ideia do que significa ter autoridade e uma autoridade que, quando apresentada, significa poder de subjugar. Da perspectiva do Império Romano naqueles dias, a ideia de poder significava domínio, significava imposição de força. E o apóstolo Paulo vai nos demonstrar que a essência da estrutura social dos cristãos, dessa nova humanidade, é uma estrutura estabelecida por sujeição uns aos outros. O princípio que governa essa nova estrutura não é uma estrutura entre poder e autoridade e sujeição. Mas, na verdade, existe uma relação agora distinta. Uma relação que tira a ideia de poder e opressão e que substitui isso por considerar o outro superior a nós mesmos. O Evangelho muda o modo como nós entendemos os nossos relacionamentos. E porque ele muda o modo que nós entendemos os nossos relacionamentos, nós vemos e nós passamos a entender então que quando Deus resolveu salvar, ele decidiu reestruturar. O mundo antigo, muito parecido com o nosso, era um mundo desestruturado. As suas estruturas de poder, as suas estruturas sociais, estratificadas, elas são reestruturadas no Evangelho. E o apóstolo Paulo vai apresentar que essa reestrutura nasce a partir de uma nova proposta. Existe uma proposta nova da parte de Deus. E essa nova proposta é descrita em Efésios capítulo 5, versículos 18 a 21. E ele diz o seguinte, ele oferece, na verdade, um contraste. Ele diz, não se embriaguem com um vinho que leva à libertinagem. Existe um modo de viver em que você vai encher e saturar a sua vida com coisas que vão te levar a praticar coisas imorais, coisas que são ofensivas a Deus, coisas que pertencem ao antigo modo de vida. Esse não é mais o nosso modo de vida. Isso pertence ao passado da nossa história. Isso refere-se ao velho homem. No novo homem criado em Cristo Jesus para boas obras, nós temos que nos deixar encher pelo Espírito. E aqui nós temos um elemento muito importante da teologia de Paulo. Ele nos ensina que, ao invés de permitir que a nossa vida seja saturada por aquilo que é oposto a Deus, ele diz que através do Espírito Santo, ou da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, nós temos que estar cheios de Deus. Nós temos que levar uma vida que é oposta da libertinagem, uma vida que é distinta da libertinagem. Nós vamos deixar a nossa vida ser enchida da plenitude de Deus por meio do Espírito Santo. E ao invés da nossa vida promover libertinagem, o apóstolo Paulo diz que a nossa vida, quando está cheia de Deus através do ministério do Espírito, nós vivemos uma vida de adoração. Ele diz, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando no coração ao Senhor. A pessoa que está sendo cheia de Deus por meio do Espírito, ao invés de ser levada à libertinagem, ao invés de ser levada a um modelo de vida que é marcado pela presença do pecado, a vida dessa pessoa é marcada pela adoração.
O resultado do Espírito na vida dessa pessoa é uma vida de adoração. Ela consegue conversar, ele consegue incluir nas suas conversas salmos, hinos e cânticos espirituais. Eles conseguem cantar e louvar ao Senhor no coração. É algo no coração, é algo que é honesto, que é verdadeiro. Mas não é somente a adoração que sai dessa pessoa que está cheia de Deus. Essa pessoa também transborda na sua vida a gratidão. Ela dá graça, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas. A pessoa que é cheia da plenitude divina por meio da ação do Espírito, ela consegue agradecer a Deus por tudo. Sejam coisas boas, sejam coisas ruins. Sejam coisas fáceis ou difíceis. Essa pessoa, ela é completamente transformada. A adoração é parte da sua vida e a gratidão é parte da sua vida. Ela não observa as dificuldades como oportunidade para reclamar, mas como uma oportunidade para agradecer. Porque ela tem sido moldada pelo Espírito. E por fim ele diz, existe um elemento de submissão aqui. Vocês vão se sujeitar uns aos outros. Existe um tipo de relacionamento que é um tipo de relacionamento que é marcado pela transformação do Evangelho, que não é um relacionamento baseado em eu imponho o meu poder e a minha autoridade sobre vocês. Mas, como Paulo ensina em Filipenses, eu considero humildemente os outros superiores a mim mesmo. E em Filipenses ele ilustra com Cristo Jesus que, embora sendo Deus, ele decidiu que o ser igual a Deus era algo que ele não precisaria pegar-se. Ele vem então a ser conhecido como homem, e não somente como homem, mas como servo, não somente como servo, mas como aquele que morre como um condenado sem ter cometido nenhum crime. Essa descendente, esse aparente movimento descendente em Cristo Jesus é o princípio que Paulo usa para descrever o modo como nós devemos nos relacionar. Não importa se você acha que veio da nobreza, não importa se você pertence ao alto escalão do império, não importa se você é chefe do seu setor. Em Cristo Jesus você entende que esse status não é algo para o qual você precisa se apegar, mas humildemente você considera os outros superiores a você mesmo e você se torna um servo. E essa mudança de perspectiva no modo como os relacionamentos funcionam muda tudo. Muda tudo. A partir do momento que eu entendo que a minha função não é impor a minha vontade, não é exercer o meu poder e apertar alguém ou pressionar alguém, mas usar daquilo que o Senhor me dá como uma forma de fazer com que outros sejam levantados, para que outros possam crescer. Quando a perspectiva muda, isso muda tudo. E Paulo vai demonstrar como isso muda no relacionamento do casal com os filhos e no relacionamento dos senhores de escravos com seus escravos. E nós vamos perceber que de uma maneira muito forte, Paulo está olhando para o modo como a estrutura romana existia e como o Evangelho oferecia uma nova estrutura. Por exemplo, nós vamos observar a partir do versículo 22 do capítulo 5 que Paulo vai falar a respeito da relação do marido e da mulher. E ele vai demonstrar como o Evangelho transforma essa estrutura conhecida. Por exemplo, entre os romanos era comum a entender a estrutura da família num termo que nós conhecemos e ouvimos eventualmente, o conceito de pátria potestas, o poder do pai. O homem, como líder da família, ele tem poder sobre a família. A responsabilidade e a autoridade da família reside na figura do homem. E ele, como o centro de autoridade, ele tem alguns direitos. E no direito que ele inclui é o seguinte: inclusive ele tem poder completo sobre os seus filhos. Uma filha, por exemplo, que sai de casa para casar, poderia, nos dias de Paulo, estar debaixo da autoridade do seu pai e não do seu marido. Tamanho o poder que o pai tinha sobre seus filhos. De modo similar a isso,
Existe um outro conceito que às vezes nós não conhecemos, que é o conceito de manus, a ideia de mão em latim. E os relacionamentos de casamento, eles eram estabelecidos nos moldes do Pátria Potestas. Em que sentido? Em que um homem, como marido, ele recebe a sua esposa, mas a sua autoridade dentro de casa é tão grande que ela não tem lugar ali. Ele tem o direito de dizer o que ela tem que fazer e ela tem a responsabilidade de obedecer o que ele fala. A lei romana dizia, inclusive, que se ele soubesse que sua mulher o havia traído, quando casado, dentro desse contexto de casamento, ele poderia ele mesmo ser o executor da sua esposa, sem ser acometido de um crime. O ambiente do casamento no Império Romano, nos dias de Paulo, era um casamento verdadeiramente patriarcal. Aquilo que nós ouvimos nos nossos dias é muito diferente do que os cristãos estavam ouvindo naqueles dias. E agora o Evangelho chega para famílias romanas. Eles entendem sua identidade em Cristo. Gentios criados debaixo daquele império. E eles precisam aprender como viver honrando a Cristo nesse ambiente. Eles entenderam a mudança de identidade, entenderam a mudança da sua história. Agora eles precisam entender como isso afeta os seus relacionamentos e como isso afeta o relacionamento que existe entre o marido e a mulher. E é por aí que o apóstolo começa. Ele diz o seguinte: esposas, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. E maridos, amem suas esposas assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. O modo como Paulo apresenta o relacionamento de homem e mulher é completamente distinto do ambiente cultural em que eles viviam. Ele vai dizer o seguinte: mulheres, vocês têm que se sujeitar aos seus maridos, mas ele diz, você faz isso como ao Senhor. E maridos, vocês têm que amar as suas esposas como o Senhor, como Cristo fez. E ele está dizendo, em outras palavras, o seguinte: aquilo que existe no seu mundo, aquela estrutura que você conhece na sua cultura, ela não se traduz para o Evangelho. Na verdade, o ponto de contato, na verdade, o ponto de transformação é Cristo. E o modo como uma mulher se relaciona com Cristo, esse é o modo como ela se relaciona com o seu marido. E o modo como um homem entende o sacrifício de Cristo, esse é um modo como ele deve entender o seu relacionamento com sua esposa. Paulo não está escrevendo esposas sujeitem-se aos seus maridos como se as mulheres naqueles dias estivessem cheias de liberdade. Como se elas fossem, entre aspas, empoderadas e faziam o que quisessem. Existia liberdade para mulheres no mundo romano, mas especialmente para as mulheres de elite. A vida normal no Império Romano não lhes dava muita liberdade. Ele não está dizendo para elas, vocês têm que se sujeitar, porque elas não eram submissas. É porque o princípio que coordenava era diferente. O princípio era outro. Mas o que é absolutamente transformador nessas palavras são as palavras: maridos, amem as suas esposas. Porque aqui há uma mudança radical no entendimento da função do marido. Porque a partir de agora ele tem que amar a sua mulher com um amor sacrificial que não existe em nenhum outro lugar. Cristo se torna um modelo de sacrifício e um modelo de amor. Ao invés de imposição do seu pátria potestas, ele tinha que abandonar esse princípio que aprendeu na sua cultura e entender que em Cristo Jesus, a sua responsabilidade como marido significa que ele tem que estar pronto a morrer por ela. Ao invés de ter o direito de matá-la se necessário, ele tem que morrer por ela. Isso é transformador. Isso muda tudo. Quando Cristo se torna o critério dos relacionamentos, isso muda tudo. Mas observe, Paulo não diz mulheres, sujeitem-se aos seus maridos e maridos liderem suas casas. Paulo não diz isso. O Pátria Potestas estava lá,
A figura de autoridade em casa era a do marido. Mas ele não diz para a mulher, mulheres, sejam obedientes aos seus maridos em tudo. Não. Ele não diz isso. Ele diz, sujeitem-se. É um ato voluntário de reconhecer o outro maior do que você. E maridos, vocês vão ter que fazer o mesmo, morrendo por suas esposas. É importante lembrar nos nossos dias em que a palavra submissão é uma palavra que soa tão patriarcal. É importante que a gente lembre que submissão não é uma palavra feminina nas Escrituras. Submissão é uma palavra cristã. Cristo é definido o tempo todo em sua missão na terra como alguém que é submisso ao seu Pai. Ser submisso não é coisa de mulher, é coisa de cristão. Cristo deu o exemplo, ele veio para fazer a vontade daquele que me enviou. Ele fala as palavras que são do Pai, ele tem uma missão para cumprir que é a missão do Pai. Porque submissão não é um conceito feminino, é um conceito cristão. Aliás, nós vemos isso, que nós somos ensinados a sermos sujeitos aos nossos governantes e autoridades e ser obedientes. Nós temos que ser sujeitos às autoridades que são colocadas sobre nós. Nós consideramos os outros superiores a nós mesmos. No ambiente da comunidade, sujeição é uma coisa extremamente cristã. Sujeitar um ao outro não é nada feminino. Quando alguém se sujeita ao outro, ele não faz, essa pessoa não se torna mais ou menos feminina. Sujeição é um critério de maturidade do cristão, que considera o outro superior a ele mesmo. Sujeição não é um tipo de versão cristã de pátria potestas. É um princípio transformador de relacionamentos. É o princípio que governa o relacionamento de Cristo encarnado com seu Pai. É o princípio que descreve os relacionamentos cristãos na comunidade. É o princípio que governa a nova estrutura social. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Submissão não é uma palavra feminina, mas é o termo que o apóstolo Paulo usa para descrever o modo como uma esposa se relaciona com o marido e não como uma mulher se relaciona com um homem. Ele diz que no contexto do casamento, a mulher deve aplicar um princípio cristão no seu tratamento com seu marido. É claro que ele estabelece uma autoridade masculina em casa. Observe, esposas, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como Cristo também é o cabeça da igreja. Ele estabelece uma relação entre Cristo e a igreja da mesma forma que ele estabelece entre o marido e sua esposa. Mas observe, a atitude que é esperada da mulher, da esposa, é a atitude que ela teria com o seu próprio Senhor. O relacionamento dela é moldado por Cristo Jesus. O modo como ela entende o seu relacionamento é modelado por Cristo Jesus. E aos maridos ele diz, maridos, amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Esse é o princípio que governa a responsabilidade do homem. Ao invés de direitos que ele tinha no império, o apóstolo Paulo ensina que ele tem responsabilidades. E a sua responsabilidade é amar a sua esposa a ponto da morte. E da mesma forma que ser submisso não é uma questão feminina nas Escrituras, amar também não é um princípio masculino. O amor é um princípio cristão e ninguém modela melhor o amor do que Cristo Jesus. Quando nós olhamos para o exemplo de Cristo Jesus, nós vemos que ele ama os seus discípulos até o fim. E quando ele ama os seus discípulos até o fim, ele coloca uma toalha sobre si mesmo e lava os pés dos seus discípulos como um escravo. Ele ama a ponto de servir. Porque o amor não é uma coisa masculina, é uma coisa cristã.
Aliás, ele mesmo nos ensina, Jesus Cristo fala, um novo mandamento eu vos dou, que vocês amem uns aos outros. Como eu amei vocês, vocês devem amar uns aos outros. Amor sacrificial é coisa de crente, não é coisa de marido, é coisa de gente que segue a Jesus. Porque Jesus disse, vocês vão ter que amar uns aos outros na comunidade de discípulos. E vocês vão ter que amar uns aos outros como eu amo vocês. O critério é Cristo. O sacrifício, esse amor sacrificial, é o amor que nós devemos uns aos outros. Em outras palavras, o que Paulo está fazendo quando fala do casamento, ele pega princípios que são cristãos e ele aplica à esposa e ao seu marido. Porque o amor não é masculino, o amor é cristão. É um sinal de maturidade. Aliás, as esposas devem amar os seus maridos. É assim que Paulo também nos ensina. As mulheres mais velhas podem orientar as mais jovens a amarem seus maridos e filhos. Amar é cristão. Sujeição é cristão. Mas infelizmente nos nossos dias, onde nós cristãos estamos tentando reposicionar as nossas convicções em meio ao surgimento de feminismo e um feminismo agressivo, nós estamos tentando transformar esse texto em um texto de definição de gênero. Mulheres submetem, homens se lideram. E, na verdade, o apóstolo Paulo está indo na contramão disso tudo. Ele está dizendo, relacionamentos pautados pelo Evangelho. Eles são movidos pelo Espírito. Eles começam com submissão. Eles são aplicados à submissão da esposa e o sacrifício do marido. É essa a relação que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. É esse o princípio que ele apresenta aqui. Aliás, Paulo completa a sua metáfora dizendo o seguinte, além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida. Paulo muda a metáfora quando fala do casamento e deixa de falar das responsabilidades do marido e da esposa e passa a tratar os dois como um só corpo. E ele diz, nós devemos funcionar desse modo porque nós não odiamos o nosso próprio corpo. Quando um homem ama a sua mulher, ele ama o seu próprio corpo. Quando uma mulher se submete ao seu marido, ela ama o seu próprio corpo. E ele diz, como também Cristo faz com a igreja, porque nós somos membros do seu corpo. Da mesma forma que Cristo cuida da igreja, um marido cuida de sua mulher. E ele conclui, é por essa razão que o homem deixa seu pai e sua mãe, e ele se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Aqui há uma completa ruptura de padrão cultural. O homem rompe os seus laços com seus pais. A mulher rompe os seus laços com seus pais. E agora os dois se tornam um. Eles são um novo núcleo, onde pessoas modeladas pelo Espírito Santo, que vivem uma vida de adoração, gratidão e submissão, estabelecem um relacionamento de submissão e amor, de submissão e sacrifício. E essa nova estrutura transforma tudo. Como é que essa estrutura transforma o modo como nós entendemos o casamento nos nossos dias? Porque ao que parece as pessoas entendem que o casamento é uma proposta comercial, onde duas pessoas se juntam para aumentarem seus bens. Trabalham cada um ao seu modo, cada um ganhando o que precisa, para que então possam construir coisas maiores juntas. Mas eles perdem de vista que o homem ele se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Os planos da mulher que se casa devem ser influenciados pela vida do casal. Os planos de um homem que se casa devem ser modelados pelo casal, porque agora eles estão juntos. E às vezes isso significa abandonar planos cultivados por toda uma vida. Significa adaptar às necessidades do casal. Porque agora os dois são um. Se um casal, se eles funcionam cada um ao seu modo e no seu lugar,
Homem e mulher, cada um correndo em uma direção, essa unidade vai ser desfeita em breve. Porque o Evangelho nos ensina que o princípio do casamento foi estabelecido na criação. E na criação, os dois se tornaram uma só carne. Hoje, quando se casam, se tornam uma só carne. E se não entenderem a unidade do casamento, vão levar vidas de pessoas que estão juntas, mas não sabem o que é viver a intimidade do casamento. Pessoas que partilham conversas, momentos, viagens, mas que não entendem a íntima relação do casamento. A unidade que nós só vamos entender num mundo corrompido como o nosso, em Cristo Jesus, por meio da ação do Espírito. O relacionamento vai ser completamente transformado quando uma mulher olhar para o seu marido e dizer: eu faço por você o que eu faria por Cristo. Eu me submeto a você. E o marido olha para sua mulher e fala o seguinte: eu faço por você o que Cristo faria por você eu morro. Eu abro mão dos meus planos por você. Eu abro mão de crescer na minha carreira por você. Eu abro mão de mudanças malucas porque eu amo você. Eu estou disposto a deixar morrer os meus sonhos porque eu quero que você cresça. Essa relação muda toda a estrutura do casamento. Não existe disputa de poder. Não existe mulheres empoderadas brigando contra homens machistas. Existe uma só carne, onde o relacionamento é norteado por Cristo Jesus por meio do Espírito. Cristo é um modelo do modo como a mulher se relaciona com o homem. Cristo é um modelo do modo como um homem se relaciona com a sua esposa. E isso muda tudo, tudo. Nós voltamos a entender qual é o papel do casamento que o Senhor estabeleceu lá na criação. Uma só carne. E Paulo resume toda essa história nas seguintes palavras no versículo 33. Portanto, cada um de vocês, observe, ame sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o seu marido com todo respeito. Essa é a síntese de Paulo. Amor e respeito. Note, não é poder, não é pátria potestas, não é manos, não é patriarcado. Isso aqui é cristianismo em essência. Paulo descreve a função do marido e da mulher a partir do mistério da igreja. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. O padrão não é o mundo. O padrão não são as estruturas da cultura. O padrão desse relacionamento é Cristo Jesus. É tratar o seu marido como você trataria o seu Senhor. É tratar a sua esposa como Cristo, seu Senhor, a trataria. Essa é uma nova estrutura. O mundo não sabe mais o que é isso. Desde que conheceu o pecado, o mundo nunca mais entendeu o que significa ser uma só carne. Mas em Cristo Jesus, empoderados pelo Espírito, nós podemos aprender a viver essa vida. Mas o Evangelho não transforma somente a relação do homem com sua esposa ou da sua esposa com seu marido, mas também transforma o modo como eles se relacionam com seus filhos. E ele começa dizendo o seguinte: filhos, obedeçam aos seus pais, pois isso é justo. Simples, claro, direto. E observa que existe aqui um outro tipo de relacionamento. Enquanto existe sujeição e sacrifício da criança agora ou dos pais para com os seus filhos, nós vemos o seguinte: agora é obediência. Aqui existe orientação, delimitação, foco, direcionamento. E ele diz ainda: os filhos devem obedecer aos seus pais no Senhor. Porque o Senhor também é o critério dos relacionamentos da criança com seus pais. Cristo continua sendo o critério.
dos relacionamentos, porque isso é justo. Aliás, ele diz o seguinte: honra o teu pai e a tua mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa, e ele diz, para que tudo te corra bem e tenhas uma longa vida sobre a terra. Obediência, honra, essa é a função do filho. E Paulo nos lembra que esse modo de viver um relacionamento de filho para com seu pai, ele é estabelecido também por aquilo que Deus revela na sua lei. Aquilo que norteia o casamento é baseado na criação, mas os relacionamentos de pai e filho são estabelecidos por valores que ele estabelece na sua lei. Você tem que honrar o seu pai e a sua mãe. No mundo antigo, muito parecido com o nosso, um filho, ele deixaria de estar debaixo da tutela do seu pai quando se tornasse então um novo centro, um novo centro de uma nova família. As mulheres passariam por um processo ou de estarem debaixo da tutela do seu pai ou do seu marido. Mas isso acontecia no ponto do casamento. Nos nossos dias isso é um pouco diferente. No passado as pessoas casavam-se naquele período em que nós chamaríamos de adolescência. 13, 14, 15 anos. Nos nossos dias a questão é um pouco diferente. Porque nós percebemos que a relação de um filho com o pai se estende por toda a sua vida. Mas ele está debaixo da tutela do seu pai, via de regra, quando ainda está debaixo do seu poder financeiro. Geralmente um filho reporta ao seu pai pela autoridade que tem, baseado na sua condição. Se o pai paga as contas, o pai dá as ordens. Mas o que nós aprendemos no Evangelho é que obediência a filhos que estão em casa é mandatória. Mas honra é para todos nós. Nós saímos de casa quando quer que isso tenha acontecido na sua vida, mas nós mantemos uma relação de honra com os nossos pais. Nós não cortamos laços ou os abandonamos, nós honramos os nossos pais. E isso é para toda a vida. Muda o modo como nós nos relacionamos. Mas aos pais, não irritem seus filhos. E o oposto de irritação é criar segundo a instrução e o conselho do Senhor. Cristo continua sendo o ponto de encontro entre pais e filhos. Dos filhos, obediência e honra. Dos pais, instrução e conselho. Os pais funcionam como treinadores dos seus filhos. Eles devem instruir de tal modo que essas crianças sejam cultivadas no conhecimento do Senhor. Que elas aprendam do Senhor em casa. O Natan está numa fase, meu filho mais velho, ele está numa fase que ele gosta muito de conversar. E ele sempre faz perguntas de coisas que ele escuta na escola ou que ele vê em algum lugar. Quando não é futebol, via de regra, é alguma coisa relacionada à igreja. E essa semana eu tive a oportunidade de sentar com ele, abrir a Bíblia e no meio de uma conversa de café da manhã, poder apresentar para ele a instrução do Senhor. Como pais, essa é a nossa função, de incluir nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos com os nossos filhos, instrução e conselho do Senhor. Porque continua sendo sabedoria de Deus, continua sendo pautado naquilo que Ele ensina. Cristo continua sendo o eixo do relacionamento entre pais e filhos. Filhos respondem em obediência, pais respondem em instrução. Não é pátria potestas, eu tenho direito e eu faço o que eu quiser. Cristianismo, eu tenho responsabilidades. Isso muda tudo. Aliás, o Evangelho transforma a nossa relação com o trabalho. E é muito interessante que Paulo, quando fala sobre isso, ele fala sobre os escravos. Ele diz o seguinte: escravos, obedeçam os seus senhores terrenos, com todo respeito, com sinceridade de coração, como a Cristo. Às vezes nós não entendemos a profundidade dessas palavras. Mas pare por um momento para pensar em como seria a sua vida se você tivesse debaixo do senhorio de alguém que tem poder,
para discipliná-lo fisicamente. Alguém que tem o poder de decidir quando você come, que trabalho você faz, onde você vai. Alguém que controla com suas mãos todos os elementos da sua liberdade. Eu tenho certeza que o seu chefe no trabalho é um crápula, mas ele não é um senhor de escravo. Você pode achar que o seu chefe é o pior do mundo, mas você pode entregar sua carta de demissão a qualquer momento e ir embora. Você pode dizer, isso aqui não é para mim, chega, eu vou mudar de área. Eu vou me recolocar no mercado. Vou distribuir os meus currículos. Esses caras não tinham essa opção. Eles eram intencionalmente maltratados. Eles eram intencionalmente flagelados. Eles poderiam ser colocados à morte se o seu senhor assim o quisesse. Ele não tinha que se explicar. Se ele entendesse que o seu escravo lhe roubava ou lhe causava dano, ele tinha o poder de exercer o seu direito e funcionar como um juiz e senhor na vida desse escravo. E para essas pessoas o apóstolo Paulo disse o seguinte: obedeçam os seus senhores. Ele não diz rebelem-se. Ele não diz mudem todas as coisas, façam piquetes e vão para a rua. Ele não diz isso. Você vai fazer a sua parte, que é obediência com respeito e temor e sinceridade, como você faria para o seu Senhor. Porque Cristo continua sendo o critério dos relacionamentos, mesmo para esses escravos. Agora, se esses escravos poderiam obedecer os seus senhores com respeito, sinceridade de coração, como fariam a Cristo, quanto mais nós, que temos chefes de setor, diretores, responsáveis de estágio, quanto mais nós temos que colocar isso para funcionar. Respeito, temor, sinceridade. Talvez você tenha recebido uma tarefa que você odeia e que você não quer fazer de modo nenhum. No mercado de trabalho você tem duas opções como cristão. Você entrega a sua carta e sai, ou você obedece com sinceridade. É isso. Você não precisa ficar debaixo desse senhorio escravizador que você acha que vive. Mas se você decidir ficar, faça com temor, respeito e trate o seu chefe como você trataria o seu Senhor. Respeito e temor. O Evangelho transforma as nossas estruturas sociais. Porque nós não somos o povo do direito, nós somos o povo da responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade para com o meu chefe. Eu tenho uma responsabilidade para com a minha esposa. Eu tenho uma responsabilidade para os meus filhos. Ao invés de pátria potestas, Paulo ensina cristianismo impelido pelo Espírito. Escravos obedeçam seus senhores. Ele diz, obedeçam não apenas para agradá-los quando eles observam, mas observe, como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Observe, não é obediência para inglês ver, ele está dizendo, é de fato e de verdade. Vocês são escravos de Cristo, antes de funcionários de quem quer que vocês sejam funcionários. Se você presta conta para alguém antes de ser a pessoa que responde por aquele cargo, você é um escravo de Cristo. E como escravo de Cristo, você faz a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que você obedeça com respeito e com temor. Respeito e temor, fazendo a vontade de Deus. O Evangelho muda o modo como nós entendemos a estrutura da nossa sociedade. Paulo está nos ensinando a abrir mão dos nossos direitos, ou dos direitos que nós achamos que temos, para vivermos uma vida modelada por Cristo, que abriu mão de tudo para ser servo. Maridos servem suas esposas como Cristo, esposas servem seus maridos como a Cristo. Pais instruem os seus filhos como a Cristo, como Cristo faria conosco.
Os filhos obedecem como a Cristo. Os escravos obedecem como a Cristo. Ele diz: sirvam de boa vontade como ao Senhor e não a homens. Imagina se nós fizéssemos do nosso trabalho, ou da nossa ética de trabalho, uma ética que fosse modelada pelo senhorio de Cristo nas nossas vidas. E nós trabalhássemos para os nossos patrões, os nossos chefes, as nossas empresas, as nossas metas, como se nós estivéssemos servindo ao Senhor e não a homens. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo ou livre. E que Paulo já deu a dica. Servir de boa vontade ao Senhor é para todo mundo. É para todo mundo. Servir não é uma palavra de escravos. Não é uma palavra de funcionário. Servir é uma palavra cristã. Nós somos escravos de Cristo. Nós servimos a Cristo. Nós servimos uns aos outros. E no nosso trabalho nós servimos o nosso chefe, como nós servimos o nosso Senhor. Mas ele também fala, vocês, donos de escravos, da mesma forma. Opa, como assim da mesma forma? Como é que nós vamos tratar os escravos da mesma forma? Paulo está dizendo, o seu direito de domínio sobre o seu escravo em Cristo Jesus agora já não vale mais. Aquilo que eu acabei de falar sobre o modo como um escravo deve tratar o seu senhor serve para o modo que você trata o seu escravo. Agora vocês são iguais em Cristo Jesus. Você vai tratar com respeito. Você vai tratar com temor. Ele não é uma propriedade anexa a você. Você o vê agora como um irmão em Cristo, redimido em Cristo Jesus. Ou alguém que precisa ser redimido por Cristo Jesus. E como chefe de escravos, vocês não foram chamados para o exercício do seu direito, para a imposição da sua vontade. Você foi chamado para tratar com respeito. Ele diz, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês não faz acepção de pessoas. O Senhor deles não é você. O chefe último não é você. Se você é o dono da sua empresa, se você é o responsável pelo seu departamento, se debaixo da sua tutela existem diversos funcionários que respondem para você, você deve tratar essas pessoas da mesma forma que você gostaria que essas pessoas te tratassem, com respeito. Porque você sabe que Senhor, somente o nosso Senhor. Não importa se tenham nas suas palavras, no seu nome palavras como CEO, presidente. Não importa. O cristianismo nos ensina a usar o serviço como plataforma de influência, e não o poder, e não o dinheiro, não a posição, não o domínio, mas o serviço. Enquanto a mulher se submete ao seu marido se sacrifica por ela. Isso é responsabilidade, não é direito. Enquanto um filho obedece, os pais instruem, isso não é poder, isso é responsabilidade. Enquanto escravos obedecem e tratam com respeito, os chefes de escravos, os donos de escravos, devem fazer o mesmo. Porque isso não é direito, não é poder, não é dinheiro, não é posição. Isso é cristianismo. Isso é o Evangelho transformando tudo. Todas as nossas relações. E Cristo é o critério. Cristo é o modelo. Cristo é o exemplo. Por fim, eu diria que a proposta do Evangelho são relacionamentos orientados pelo Espírito Santo. Aquilo que nós vemos no começo dessa passagem.
É que nós não queremos ser pessoas saturadas pela maldade desse mundo, mas nós queremos ser saturados pela presença de Deus através do Espírito. E quando nós vivermos assim, nós vamos levar uma vida de adoração, gratidão e submissão. E com isso nós vamos aprender que a nossa relação com o nosso cônjuge, ela é definida por Cristo Jesus. Cristo é o critério que define os relacionamentos do casamento. Não é a cultura. Não são os ideais contemporâneos, modernos e progressistas. É Cristo. A relação com os filhos, ela também é definida por Cristo Jesus. Da mesma forma que a nossa relação com o trabalho também é definida por Cristo Jesus. Seja você chefe, seja você funcionário, estagiário, o que for. O modo dos nossos relacionamentos é pautado por aquilo que Cristo é para nós. Ele é o nosso Senhor sobre todas as coisas, que nos ensinou que é humildemente fazer o outro superior a nós mesmos e a servir. Por isso o marido serve a sua esposa serve o seu marido. É por isso que os pais instruem seus filhos que respondem com obediência. É por isso que escravos tratam com respeito. E os donos de escravos respondem com respeito. Porque o cristianismo transforma a estrutura que nós vivemos. A grande pergunta que fica então é: como é que o Evangelho tem se feito aparente na sua vida? Como é que o seu relacionamento com o seu cônjuge reflete Cristo? Como é que você, marido, tem se sacrificado por sua esposa? E como você, esposa, tem se sujeitado ao seu marido? Como é que nós, como pais, temos tratado os nossos filhos ou como nós, filhos, temos tratado os nossos pais? Como tem sido a nossa ética no trabalho? Será que esse evangelho que transforma tudo é visível nas nossas vidas? Será que o modo como nós nos relacionamos com outras pessoas transparece essa transformação? Porque se essa transformação não é aparente, existe algo terrivelmente errado com o modo como nós entendemos o Evangelho. Porque o Evangelho não é somente aquela mensagem que nos salva. Ele transforma o modo como nós vivemos e transforma os nossos relacionamentos. E nós precisamos viver de modo digno dessa vocação que nós fomos chamados. O Evangelho transformou por completo as nossas estruturas. E nós precisamos demonstrar isso nas nossas vidas. Isso inclui o nosso casamento, isso inclui a criação dos nossos filhos, isso inclui o nosso trabalho. Como o Evangelho tem sido visível através da sua vida nessas áreas? Vamos orar?